A origem dos meus pais eram lisboetas, são portugueses. Agora, o meu bisavô, por parte do meu pai, é que era inglês. De parte do meu pai, não, da minha mãe, é que era inglês. Por isso é que eu tenho o Frank, Augusto Frank Carriço. Frank com capa. 82. Eu nasci em Lisboa. Pertence à freguesia de Arroz. Nasci eu não lembro o nome da rua, mas nasci ali no Alto Pina. Pertence ao Alto Pina. E quando é que veio para Carviçais? Eu, para Carviçais, salvo seja, porque eu primeiro vim para cá, para a Ferrominas. Mas a minha vida, a história desde pequeno, foi assim um bocado complicada, não é? Já passei por uma guerra, não é? Diria com a minha falecida mãe, com uns talõezinhos às compras, porção. E a sua infância passa em Lisboa? Eu passei em Lisboa até... Vim fazer os 16 anos. Muito bem. Aqui à Ferrominas. Para a Ferrominas, ali para o Carvalhal. Frequentou a escola primária Foi. em Lisboa? Sim. E frequentou até que ano? Fiquei só até à quarta classe, mas a quarta classe já foi feita aqui em Moncorvo, porque eu andei na escola do Estado, que era no Largo do Leão, e eu tinha levado uma pancada na cabeça com uma enxada, que levei com 4 anos e pouco, levei 17 pontos na cabeça. E então eu tive o princípio dos ataques epiléticos. E depois disseram que na escola que me tinham que me dar uma injeção na espinha, e os meus pais, assim que souberam, disseram, não vais, com medo que me fizesse mal. Naquele tempo não havia informação como há agora, nem nada. Portanto, saí dali e naquele tempo puseram-me numa escola particular, já a pagar 30 escudos por mês. Era muito dinheiro naquele tempo. Ele mal quase que havia para comer, era meio bardino. Os outros faziam bardinos, que não era mau. Juntavam, eles costumam dizer, junta-te com os bons que és melhor do que eles, junta-te com os maus que és pior do que eles. Eu cheguei a pontos, faltava mais vezes à escola, mas como eu já sabia o que é que a professora ia passar, todos os dias chegava a casa, fazia os serviços, fazia as cópias, fazia as contas, fazia tudo. Depois no outro dia eu ia para a escola, mas não era aquilo que a professora tinha passado. Não andei assim, até que o meu pai, cheguei aos 9 anos, e o meu pai viu que não sei, a escola para mim que não era nada, que eu estou bem arrependida, não é? Mas para ser assim, ainda fiz a quarta classe, já depois de velho. O meu pai pôs-me a trabalhar ao pé dele, que ele tinha uma oficina de mecânica, pôs-me a trabalhar ao pé dele. E andei lá com ele até que vim para a Ferrominas, mais ele. Ele veio primeiro, depois eu vim ele depois. O encarregado que estava aqui na Ferrominas, na oficina, tinha sido encarregado do meu pai lá em Lisboa numa oficina, que era a oficina dos pintos, dos táxis, e então ele convidou-o para vir para aqui, para a Ferrominas, para trabalhar. Em que função? Fazer o quê? Mecânico. Fomos todos, praticamente, éramos 4 irmãos, 2 mecânicos e 2 eletricistas. De eletricistas de elevadores. E pronto, eu vim para aqui e aqui tenho feito a minha vida. Vim aos meus pais e vim com eles, de amor e vontade, isso não tinha problemas. Padeci com o frio naquele tempo. Foi? Dia 17 de setembro de 1956. Não, residia no bairro da Ferrominas. No bairro da Ferrominas. O primeiro dia de trabalho, portanto, já tinha, portanto,
praticamente 6 anos de mecânica, e para me meterem a trabalhar puseram-me de ajudante de soldador, porque precisavam lá de ajudante. Porque assim, precisavam, talvez para me fazer o jeito, para me meter lá na oficina. E então lá fui para ajudante de soldador. E eu, como malandro, comecei, a máscara tinha um buraquinho, e eu, como sabia que o eletródo, que fazia, o clarão do eletródo que cansava a vista e dava cabo da vista, eu espreitava pelo buraquinho para ver se começava a dar cabo da vista, que era por causa de ver se me tiravam de lá. Mas andei lá pouquinho tempo. Depois, um dia, estava uma caminhonete avariada, e eles estavam aflitos, e o meu pai disse lá para o encarregado, que chamava Figueiredo: olha que o meu rapaz, o Augusto, se arrasca o serviço que está ali para fazer na caminhonete, ele faz-o e já pode pôr a caminhonete a andar. Então, mas eu sabia que ele que andava comigo a trabalhar na mecânica, portanto ele já tem 6 anos praticamente disto, da mecânica. Então pronto, lá me chamou, lá o meu pai foi-me explicar o que era para fazer, eu fiz o serviço, despachei a caminhoneta, o chofer pôs já a trabalhar, foi-se embora. Pronto, a partir daí fiquei na oficina. Fiquei na oficina até, não sei, acho que já estava casado. Eu casei em 63, foi depois de vir da tropa. Como havia muita imigração para a França, maquinistas e tratoristas e tudo, começou-se tudo a fugir para a França. Depois havia falta de um tratorista, e eu nessa altura ganhava 48 escudos por mês. E os maquinistas e mecânicos e tal, de primeira já ganhavam 75 escudos. E então, como precisavam de um tratorista, eu, como sabia trabalhar com as máquinas, como as reparava, sabia andar com elas, fui para tratorista para ganhar logo 75 escudos. Passei de 46 ou de 48 para 75 escudos por mês. Houve uma greve lá com o pessoal do desmonte e nós, as oficinas e máquinas, não aderimos à greve. Não aderiram porque era mais o problema com o pessoal do desmonte, que o pessoal trabalhava nas minas, porque aquilo, ao todo, andávamos lá na altura para aí 2000 e tal pessoas a trabalhar. E então eu fui para as máquinas andei lá, depois tornei a sair das máquinas, fui para a oficina. Na Ferrominas, quando viemos, recebíamos todos os meses. Isso é a primeira. Ao fim do mês já recebia-se. Passado uma temporada, o engenheiro lembrou-se, e mais alguém, e formou-se uma cooperativa, que era dos sócios, era do pessoal da Ferrominas, cada qual entrava com um X e formou-se. Era uma loja que era hoje como o Pingo Doce ou como o Continente, tinha tudo, do calçarem ao vestuário, tínhamos tudo. E comia-se, e tínhamos vitelazinha todas as semanas, até às vezes 2 vezes por semana. Vitela, borrego, porco, tínhamos tudo, carnes e vinho, roupa, tudo, tínhamos tudo. Pronto, ali não falhava nada. Depois, com os anos, a coisa começou a fraquejar. Antes começou a falhar com a mesma administração. E depois, quando a coisa começou a falhar, eu nessa altura também já fazia as 30 e tal horas, mas
cheguei a fazer 30 e tal horas seguidas, pegar hoje às 8 da manhã, largar só no outro dia às 5 da tarde, sempre seguido arranjo para reparar as máquinas, e depois de noite ainda tinha o azar, às vezes avariava uma máquina a 1, 2 da manhã e virem bater à porta para subir à serra e ir a reparar a outra. Avarias pequenas, não era, que dava para reparar, e punha-se a máquina a trabalhar, porque as máquinas, naquele tempo, as máquinas trabalhavam 24 horas seguidas. Portanto, trabalhavam das 8 às 8. Eram 3 turnos. Portanto, havia 3 choferes, 3 maquinistas, só paravam ao domingo de manhã, e ao domingo de manhã tinham que ir para lá para prestar assistência, afinar travões, ver isto, ver aquilo. Era assim a nossa vida. Porque naquele tempo não havia sábados, era só o domingo que era dia de descanso. Eu trabalhei na Ferrominas até 78. Nós chegámos a estar com 13 meses de atraso de ordenado. Eu tinha a minha filha, tinha que me desenrascar ao sábado, porque já naquela altura já se não trabalhava ao sábado, desenrascar ao sábado, porque vinha a esta altura dos lagares trabalharem, e eu ia reparar os motores, pôr os motores dos lagares a trabalhar e tal, não é como agora, e motores de rega, tinha que ir arranjando algum para comprar certas coisas por fora, bem que nunca lhe faltou nada à filha. Mas foi assim a vida de sempre de coisa. Até que veio o 25 de Abril. Quando veio o 25 de Abril, ainda estávamos com os 13 meses de atraso. Depois veio o Champalimont, que tomou conta da Ferrominas, comprou a construção. E ele esteve lá e disse: olha, rapazes, agora, a partir de agora, até ao dia 28, vocês já recebem. Até que a coisa melhor, quando a coisa estiver certa, vão começar a receber logo no fim do mês, no dia 31 ou 30, dia 1 mais tardar. E foi certo, não houve problemas. Estava tudo certinho, tudo a trabalhar, e ele estava com a ideia de desenvolver aquilo em condições, se não ter vindo o 25 de Abril. Hoje estava ali sim uma construção em condições e havia postos de trabalho. E aqui a Ferrominas, isto aqui tinha desenvolvido mais, porque ele queria fazer um bairro, tirar de lá o bairro do pessoal, fazê-lo para aqui, para Carviçais, ou para uma zona longe da Ferrominas por causa da poeira. E queria fazer um aeroporto aqui em Carviçais, como tem aqui umas retas grandes, queria fazer o aeroporto aqui para eles terem o transporte deles, não é? Deu-se o 25 de Abril, deu-se o 25 de Abril, e começaram a pôr os ricos fora, e os pobres não se aguentaram, foram-se abaixo. Foi em 74, aguentei, depois andei sempre por lá a trabalhar, mais os outros, até que chegou uma altura, tive uma carta de um rapaz amigo do Brasil, a chamar-me para eu ir para lá, de mecânica. Já ia eu, a mulher e a filha. Mas começaram-me a meter medo. Que eles lá, os brasileiros, quando vissem uma pessoa a desenvolver, a fazer mais, a saber mais, ou qualquer coisa, que limpavam o sarampo. E eu, como não queria que me limpassem o sarampo, ainda que estava novo, matavam as pessoas, não é? E então eu desisti de ir para lá. Depois, entretanto, tinha um senhor em Moncorvo, tinha lá uma oficina, que eu já lá ia fazer serviços na hora da Ferrominas. A Ferrominas dispensavam para lá ir desenrascá-lo. E ele soube de eu querer ir para o Brasil, da carta para ir para o Brasil. Depois ele ofereceu-me naquele tempo. Eu estava já aí, nessa altura, já estava com 9 contos por mês. Com casa, água e luz.
preciso que se note, não é? Não estava lá só a ganhar os 15 contos. Os 9 contos, era 9 contos, casa, água e luz. Como foi isso, o gajo de Moncorvo mandou-me 15 contos por mês com casa. Também. Isso, bom, 15 contos com casa já é muito mais dinheiro. E eu, como já andava assim um bocado chateado, aproveitei e fui para Moncorvo. Estive lá, animei também. Deu-me pouco trabalho, quer dizer, trabalho deu-me algum em estar lá a desenrascá-lo, mas deu-me pouco trabalho a estar lá muitos anos. Em 79 ele começou a embirrar comigo lá por umas coisas, eu não gostei e ele disse para ele: você não fala mais alto do que eu estou a falar baixo, não sou surdo, graças a Deus, portanto não quero que me gritem. Andámos assim a embirrar um bocado. Eu um dia agarrei, a minha filha estava de férias, ia entrar de férias da escola, que ela andava a estudar, e eu disse-lhe a ele: ó, Sr. Eduardo, olha, para a semana a minha filha vai entrar de férias e o senhor podia-me dar também as férias para eu ir até Lisboa. E ele disse: não dou férias nenhumas. E assim, se não dá, vamos a ver. Eu fiquei chateado, saí do trabalho, peguei no carro, fui direito a Bragança, ao sindicato e ao Tribunal de Trabalho. Mas como está tudo metido no complô, é tudo só para os grandes, não é? Porque ele era patrão, não tinha direito. Ele, patrão, fazia o que queria. Porque nós, na Ferrominas, quando chegava a janeiro, fevereiro, março, fazia-se o mapa de férias. Portanto, em tal mês eu ia de férias, em tal mês ia o meu irmão, porque tínhamos que andar assim os dois, porque o meu irmão era o encarregado da oficina, o mais velho. Tínhamos que fazer assim um mês outro. Um ano ia em julho, outro ano ia em agosto. E eu, então, como estava habituado a isso, disse-lhe a esse Eduardo Carneiro: não, não vais? Não vou, pronto, está bem. Fui ao Tribunal de Trabalho, não resolvi nada. Vim para casa, o patrão depois disse-me: prontos, mas ainda fez-me demorar mais uns dias. Pronto, vai lá, estão de férias e tal. Está bem, vou de férias, mas quero o ordenado do mês e o subsídio de férias. Não tenho arranjo. O subsídio de férias é para eu gozar férias. Portanto, tenho que me arranjar o subsídio de férias. E ele teve que me arranjar. Senão eu não vou trabalhar, não vou para de férias, fico aqui a trabalhar. A filha não sai para lado nenhum, nem eu, mas sem me dar o subsídio de férias. E então fiz-lhe dar. A partir daí, depois, então surgiu que eu conheci um rapaz aqui que tinha ali um café, que era o Café Lisboa, era ajudante de máquinas na Ferrominas. E ele viu-me e tal, começou que tinha ali o café e tinha ao lado uma garagenzita. E então convidou-me para se eu queria fazer uma sociedade com ele. E eu fiquei assim: fazemos. Então lá fizemos a sociedade. Lá me despedi do Eduardo Carneiro e vim para aqui. Mas depois também estive lá só ano e meio. A gente se chateou, eu vim para aqui em 1980. Tive ano e meio até 82, pouco passou em agosto de 82. E entretanto eu comprei um bocado de terreno, fiz oficina para mim, com empréstimo, pois claro. Fui pedir à Caixa, reformei a minha oficina, porque já estava reformado. Mas ainda se não fosse isso, ainda hoje era capaz de estar a trabalhar. Mas tanto esforço fazer sozinho a trabalhar, e durante a vida toda, não é? Dei cabo do coração, tive que ser operado. E depois dei baixa da oficina, porque como eu nunca gostei
de roer os ossos, os outros comerem a carne, e eu também não queria que os outros roessem os ossos e eu comesse a carne, que assim estar eu a arranjar as coisas boas de fazer e dar aos outros o que era duro de fazer. Então disse, não, fechamos a oficina, já tenho idade, já tenho 75 anos e já tinha feito a operação ao coração, fecha-se a oficina e está a casa arrumada. E pronto, e fechamos a oficina. Temos um bocado de terreno para aí, olha, vou-me entretendo a ir lá com o trator até que possa a lavrar e tal. O Magel lá vai fazendo o resto e assim levo o resto da vida nestas coisitas. Ou seja, já frequentava Carviçais mesmo antes de ir para cá? Oh, já frequentava Carviçais, porque, olha, eu vou-lhe contar que era quando tinha os domingos de folga, depois do almoço. Domingo depois do almoço. O meu trajeto era assim, agarrava na bicicleta a pedal que tinha, mas geralmente era de manhã uma viagem. Ia daqui ao Sabore. Agora os senhores agora passam por cima da ponte nova, mas eu era para a Ponte Velha. Atravessava o rio para lá, dava a volta, para a Estrada Velha, de manhã. A minha mãe dizia-me, olha, passa para o mercado e traz lá umas alfaces, ou isto ou aquilo. Está bem, era o domingo. Era um Corvo mercado? Era. Era ao pé da igreja, ali naquele lar da igreja, faziam ali um mercado. E então, de manhã fazia isso. Depois do almoço, fazia assim, vinha, almoçava, agarrava na bicicleta, vinha aqui a Carviçais, havia aí um café que chamava-lhe o Café do Caetano, comia um pacote de bolachas de baunilha e bebia uma cerveja. Pronto, fazia aquilo, agarrava na bicicleta e à direita a Moncorvo. Chegava a Moncorvo, fazia a mesma coisa. Comia um pacote de bolachas de baunilha, bebia uma cerveja. Agarrava na bicicleta, vinha ao Felgar, que é a terra da minha mulher, vinha ao Felgar, fazia a mesma coisa. Depois ia para casa que já estava a ficar noite. Era a minha vida assim. Até que comecei a namorar. A minha mulher conhecia através do meu falecido cunhado, porque chegou-me a levar a casa, a mim e ao meu pai e tal. Estávamos todos bem. Carviçais, se você, em 80, você vinha aqui assim, olha, daqui deste colégio, ainda era o colégio que trabalhava, mas havia pai pessoal a estudar como raio. Tanto que a mim, quando eu passava com o carro na estrada, se fosse a minha mulher, não, eles logo conheciam pelo acelerar. A minha mulher não tinham medo, mas quando me ouviam a mim, diziam, foge que aí veio o maluco. Mas não era que eu metia a primeira no carro e acelerava muito, o carro roncava e elas tinham medo. Elas punham-se às 4 e 5, ao lado umas das outras, ocupavam a faixa da rodagem toda e uma pessoa não tinha por onde passar. E então vocês querem brincar? Então brincamos. Fazia-lhe assim, até que elas, assim que eu visse o carro a trabalhar e que acelerasse mais um bocadinho, encostavam-se logo todas. Então fazia ser as raparigas, mas rapazes. Não havia problemas, encostavam-se mesmo. Havia bastante agricultura ainda, havia lagares, havia aí havia cá 2 lagares de azeite. Havia muito movimento, havia negócio, havia muito movimento, aqui havia muito pessoal, não faltava uma pessoa para trabalhar, não faltava nada, havia tudo. Certas coisas não havia, portanto tínhamos que ir a outros lados, não é? Que era uma aldeia que tínhamos, havia cá de comer, havia cá essas coisas, havia cá, não é? Tinha cá os comércios como havia em Moncorvo e tal. Do resto não, que assim, outras coisas não, assim, coisas para vestir e calçar em condições não havia, não é? Não havia sapateiras aqui? Havia. Só faziam arranjo? Faziam arranjos, pois. E lá haveria aí algum comércio que tivesse alguns pares de sapatos, mas estou desconfiado que nem isso tinha. Nem isso tinham, mas do resto tinha que ser a Moncorvo. Eu, quando estive na Ferrominas, tivemos lá reuniões que
vinha pessoal de Lisboa, trabalhava lá nos escritórios e tal, e por causa dos subsídios, foi quando veio a altura dos subsídios de almoço, e disto e daquilo, e a gente também queria o subsídio do almoço. Depois começava, e tal, porque eles têm que trazer a lancheira com os almoços para o trabalho. Naquele tempo levava-se o almoçozinho numa lancheira ou numa pastazinha e tal. Uma lancheira era de madeira, uma caixa em madeira com uma tampa, e uma pasta era quase como uma mochila, mas levava-se na mão, como leva-se os livros. E eles levavam o almoço. E então começaram, eu dizia não. Então agora os senhores, se vão comer ao restaurante porque querem, têm lá a casa perto, vão ao restaurante. E nós, eu se quer a merenda, tenho que ir a Moncorvo todos os sábados, pelo menos, comprar para 8 dias. Mas como não podemos ter as coisas em casa, temos que lá ir mais a miúdo durante a semana. Veja os quilómetros que eu faço, eu que tenho carro, e os que não têm. Tínhamos que comer o que tinha lá um comércio que era o Moita, no Carvalhal, tínhamos que comprar-lhe as coisas a ele, não é? E ele salvou-nos na altura da fome também. Comprávamos lá as coisas, mas comíamos aquilo que ele queria. Era que ele tinha... Foi tempos ruins. Nessa altura da 80, para além do pão, o que é que havia aqui acima de característica? Não, assim, tirando o pão, pronto, havia os cafezitos, as tascas que... Havia um senhor que trabalhava muito bem a nível de cestos, fazia os cestos. Havia, que era o senhor Celestino, esse trabalhava os cestos, fazia cestos e empalhava os garrafões e fazia essas coisas. Havia assim, essas bricolagens, assim, mais coisas, havia aí muita gente. E é como eu digo, havia muita gente a trabalhar, e trabalhava-se, mesmo na agricultura, toda a gente trabalhava na agricultura, até uma certa altura. Depois começou a ver, a malta começou a emigrar cada vez mais. Conhece quem tenha emigrado? Conheço muitos que emigraram. Muitos emigraram por causa de fugir da agricultura. Quando havia até mais pessoal, foi entre 80 e 90. Isto a par já dos anos 60? Pois. A paz quando começou, após a imigração clandestina, entre os 50 e tantos e 60 e qualquer coisa, isso depois começou a ver, toda a gente já ia para a França já com contratas e com isto e com aquilo. Daqui foi muito pessoal, aqui muito rapaziada que foi para lá. Eu, por acaso, também tive uns rapazes de terra da minha mulher que me chamaram para eu ir para lá, mas a minha mulher conhecia-os bem e ela disse, não, para ir vamos todos, porque se vais sozinhos, esses limpam, eu sei como é que tu és, comem-te o dinheiro todo. Dizem que precisam disto, precisam daquilo, tens que lhe emprestar dinheiro e levam-te o dinheiro todo. Portanto, ou vamos os três ou não vamos. Falando aqui, a partir daqui da Segunda Guerra Mundial, mas a sua memória dessa altura? A minha memória dessa altura, olha, eu posso lhe dizer que a calçada da Pesteleira... Ela estava em Lisboa. É Lisboa, portanto... Era lá que então estava a viver, porque nasceu... Lá nasci, estive lá até... Ia fazer os 16 anos, quando vim para aqui. Como é que se... Lá está, era um tempo também de um bocado assim... Era ruim, porque quem não tinha dinheiro estava mal. Era tudo racionado, tudo através. Era, tínhamos parecia os selos dos Correios. Tínhamos assim, eram umas coisas retangulares ou quadradas, já não estou certo. Buscar tudo que fosse para batatas, para o azeite, para isso tudo tínhamos que ser com aquilo. Eu, graças a Deus, passar fome nunca passei. Havia quem passasse. Mas o meu pai, lá está, trabalhava por conta dele e trabalhava por conta do patrão,
praticamente tinha sempre serviço. Mas não comia aquilo que queria. Os outros comiam um bife e eu não tinha para comer, não é? Tinha que ir às coisas mais baratas para comer. Eu não tenho vergonha de dizer que a minha mãe, éramos 4 irmãos, mas só estava cá, estávamos só 3. Um estava para o fundão, para o pé da minha avó, da parte do meu pai, era a mãe do meu pai. Vi a minha mãe cozer umas batatas, assar uma sardinha para cada um de nós, e ela estava só a comer as batatas. Os outros comeram as batatas e a sardinha, e eu parti a sardinha ao meio e dei metade à minha mãe. Era o rapaz mau, mas de bom coração. Naquela altura, para aquilo que eu ouvia dizer, o Salazar dizia: livros da guerra, mas não os livros da fome. E livrou-nos da guerra, connosco nunca houve problemas com guerras, não é? Mas livrou-nos da fome. Porque ele também diziam, que eu não sei, não ouvi para a boca dele, não é? Também dizia que houve, já não me lembro que nação que foi, que davam um avião a Portugal por cada soldado português. E ele disse: olha, o avião vocês fazem em meio dos dias. E um soldado português demora 20 anos a fazer. E tanto nunca entrou nesse jogo. Veio a guerra colonial, pois, já tinha outra memória, já tinha... Portanto, aí já eu, quando estava na Ferrominas, o problema, o sentimento que as pessoas tinham todo era que, quando fôssemos para a tropa, podíamos ser chamados para ir para lá, ir e não voltar. Não concordávamos, mas se fôssemos a dizer alguma coisa, estaríamos mal. Pois, da PIDE. Então a PIDE chegou a estar lá, porque quando foi essa greve que o pessoal do desmonto, a PIDE esteve lá. E o encarregado que lá estava também era malandro, mas o meu pai já o conhecia, e quem estava de subchefe era o meu irmão. Porque tinha estado, quem era subchefe era o meu pai. Depois o Figueiredo conheceu, tinha um amigo lá em Lisboa, que também era mecânico, e trouxe-o para cá como subchefe. Ora, veio como subchefe, e o meu pai e o meu irmão e tal, já que não fosse o meu pai o subchefe, fosse o meu irmão. Então se o outro vinha de fora, não conhecia máquinas, não conhecia nada, nós já cá estávamos há uns anos, já sabíamos como é que as máquinas trabalhavam. Então chegou a pontos que um dia calhou-me a mim. Fui reparar uma máquina e havia um serviço que era para fazer por cima da máquina e outro por baixo da máquina. E eu virei-me para ele, já não me lembro como é que ele se chamava, disse: ó, Sr. Fulano, qual é a embreagem que o senhor quer arranjar? Quer arranjar esta daqui ou quer arranjar ela lá debaixo da máquina? E ele lá arranjou esta daqui, de cima, porque a outra tinha que andar por chão, com as cobras, não é? Está bem, onde eu vou arranjar a de baixo? Arranjei a de baixo, e enquanto eu arranjei a de baixo, ele não tinha a de cima ainda arranjada. E eu fiquei-me a olhar, à espera que ele a arranjasse. Até que ele chegou a um ponto, o homem não dava não dava com o serviço, e lá tive que lhe botar a mão. Lá botei a mão, depois lá fui ao meu pai e ao meu irmão, e disse: olha, como é que é? Então ele é que é o subchefe, e eu é que tenho que arranjar a máquina toda. Disse: não, se não preciso lá dele para comigo, eu faço, se é para fazer o serviço, eu faço o serviço sozinho.
Faço primeiro reparo um lado, depois reparo o outro. E aí andámos assim, até que o homem se viu que andava, que não era bem-vindo lá, não é? Foi-se embora. E esse Figueiredo, como era malandro, como estávamos então na greve, estava o meu irmão, já era o subchefe. Então ele agarrou e, como era a greve, ele diz assim, olha, nós segunda-feira entramos em greve também. Entretanto, eu vou agora a Lisboa de fim de semana, mas segunda-feira de manhã eu estou cá e fazemos greve. Pronto, está bem. O meu irmão tinha que concordar, mas o meu pai, como já era sabido, já tinha passado por muitos problemas desses, disse, quando chegou à segunda-feira de manhã, diz-lhe assim o meu irmão, vamos ter que parar e tal. O Figueiredo disse para entrávamos de greve. Estás a vê-lo? Tu estás a ver aqui o Figueiredo? Não. Pois, então, fazes tu a greve, vais tu para a gaiola. E ele fica-se a rir, que está em Lisboa. Não há greve para ninguém. Foi o meu pai. Então, o meu pai livrou o meu irmão desses problemas. Já sabia. Pois, porque ele já tinha passado por elas, porque ele também, quando trabalhava por conta dos patrões, ele trabalhava a fazer gasogénios e o raio. Naquele tempo fazia os caminhões, trabalhavam a gasogénio e ele trabalhava nisso. Foi uma coisa que ele nunca me ensinou, nunca me explicou como é, nem a mim nem ao meu irmão, como é que aquilo se fazia. E eles tinham que beber 1 litro de leite, ou não sei quantos litros, mas eles iam ao café, mas era leite preto, não era do leite branco. Um dia, eles estavam no serviço, havia lá pessoal que não teria registado para funcionar lá. Nessa oficina, entra um sujeito para a oficina dentro e diz: ó carriço, malta, pirem-se que vêm aí os da PIDE. E eles, os que não estavam com isso, havia umas portas para as traseiras, desapareceram todos. Quando os da PIDE lá chegaram, não, o pessoal cá está, é este. Portanto, eles já sabiam, e ele, como sabia do que se passava, avisou logo o meu irmão: não, estás a ver o Figueiredo aqui? Não. Portanto, não fazes greve, senão vais tu para a gaiola, porque és tu o autor da greve. Pronto, então não se fez greve nenhuma. Depois não, fizeram-nos entrevistas e tal. Não, senhor, nós não temos em greve, não podemos trabalhar, não temos serviço para fazer, temos à espera. Então, hoje estamos assentados nas máquinas e aqui na oficina estamos encostados às bancadas, à espera que as máquinas trabalhem para podermos trabalhar também. Aí não nos puderam pegar, porque nós estávamos ao serviço. Não sei, o meu pai contava que um senhor que tinha posse, o filho também, ele foi preso, depois morreu na prisão, e ele foi ver lá a morgue e desconfiou, contava ao meu pai, desconfiou vê-lo de luvas. E então, quando o viu de luvas, deitou a mão dele a uma luva e ao braço e puxou. Quando puxou, o filho não tinha unhas daquela mão. Portanto, logo viu que não tinha nas duas, não era? Mas pronto, depois torturaram no rapaz. E ele, depois não sei o que é que lhe fizeram. Isso o meu pai nunca me contou. Havia aí uns rapazes que estavam metidos. Mas as pessoas sabiam ou desconfiavam ou só desconfiaram? Sabia-se pouco mais ou menos, e a malta com eles não... Nunca, então eles também não tinham assim muito de pegar connosco, porque o pessoal já sabia quem eles eram, não davam assim grande confiança, pois não podíamos falar como falávamos agora posso dizer mal do Guterres, posso dizer mal de um qualquer... Da política que ninguém me faz mal, não é? Mas não faz mal se for
com certos patrões. Se for com certos patrões já faz mal, já fica mal visto para o patrão. Porque se forem contra o partido dele, já está mal, já está contra ele. Isso não há remissão. Isto, os ricos é só o que eles querem. Porque isto não havia de haver ordenado superior ao Presidente da República. Daí para baixo. Fazer como fazem na Suíça. Ganhas X por mês. Chega à idade da reforma, tens esta reforma igual aos outros. Se não o tens, poupasses porque o ganhavas. E assim, aqui não, aqui é trabalhar para dar para aqueles que não fazem nada. E sobre o 25 de Abril, como é que viveu essa data? Essa coisa não me fez assim grande moça. A maior moça que me fez, que eu nunca concordei, foi o 25 de Abril, deu liberdade demais. E o povo não a soube tomar. Mas por ter liberdade não se deve tomar nada daquilo que é dos outros. É dos outros, é dos outros. Que aqui ainda houve certas zonas, certas casas que foram tomadas por outras pessoas, mas depois foram postas de lá para fora, não é? Mas como para o Alentejo, a gente sabe que para o Alentejo, que tomavam conta das propriedades, enquanto as máquinas trabalharam, eles foram dando algum resultado. As máquinas começaram a seguir abaixo, a dar o berro, e eles tiveram que deixar aquilo outra vez na mão. Isso é que é liberdade? Não é liberdade para mim. Liberdade é uma pessoa estar à vontade, trabalhar, sim senhor, trabalhar, viver em paz, sossego, comer com a família, com os outros, viver em paz. A liberdade de a gente poder falar de expressão é boa e costuma-se dizer e dá saúde. Porque a gente falando, experimenta-se aquilo que tem para dizer. Eu disse, olha, eu digo, eu não tenho problema, não estou com medo de isto ou daquilo, numa represália. Acha que hoje não existe medo de ter essas represálias se disser aquilo que se pensa? Tenho, porque se for dizer mal de uma pessoa rica, daí, que me dei a serviço, ou que seja coisa, eu já sei aquele que me vai deixar de dar serviço. Porque disse mal dele, já não lhe sirvo. Tem que ser outro que diga bem dele. Pode ser contra ele, mas não disse nada contra ele, é bom para ele. Mas eu, como disse mal, já estou mal também. O que é que mudou na aldeia nos últimos 30 anos, 40 anos? Eu, quando vim para cá, e tinha a oficina aberta, abri a oficina com o tal rapaz que tinha o café de Lisboa, eu, quando saí do café de Lisboa, fui para a minha oficina, tinha aí um senhor, que era o senhor Moita, sabia que eu já tinha a minha oficina. E segue-se que ele um dia também era daqueles que gostava de brincar e gozar ao mesmo tempo, não era? E então chegou-se à porta da oficina, que era do Café Lisboa, e perguntou, então, olha, onde é que está o Augusto? O Augusto saiu, foi desempanar uma máquina e tal, e ele ainda não vem, ainda demora um bocado, o senhor diga lá o que tem para fazer, que a gente arranja-lhe o carro. Não, só ele é que mexe no carro. Meteu marcha atrás ao carro e foi ter comigo à oficina. Já sabia onde é que eu estava. Foi só para ver a opinião das pessoas. Agora, o senhor para aí está a ver. A pessoa sabia que o cliente que era meu e sabia onde é que eu estava a trabalhar, que a oficina que era minha. Pois já estava a dizer que eu tinha saído, que estava lá a trabalhar, mas que tinha ido desempanar, fazer um serviço fora. E já estavam a aprontar para fazer eles o serviço do carro. Mas como ele sabia onde é que eu estava, disse, está bem, pronto, então já volto. Veio para trás, foi-se embora e nunca lá foi.
Eu desejava para Carviçais, como desejo para qualquer parte do país, que não olhassem só para os centros grandes. Não façam só fábricas e tudo para Lisboa, Porto, para o Algarve. Olhem para trás dos montes, para o Alentejo, para as zonas que não há serviço. Façam lá, porque as pessoas são iguais aos outros. Olha que eu tive aqui uma discussão com um senhor do Porto, de uma oficina, por telefone. Pelo telefone, eu estive a reparar uma carrinha e depois de reparar a carrinha ainda ficou a gastar mais óleo do que aquilo que gastava antes de eu ter reparado. Mas não fui eu que dei o material, nem a mandei retificar o motor fora. Foi o dono da carrinha, no Porto. Ele chegou-se cá, depois da carrinha pronta. Esta carrinha está a gastar muito óleo. A culpa não é minha. A culpa é de quem mandou meter o material que lhe deram. Eu não sei, eu nem conhecia a marca do material que lhe deram. E ele foi para o Porto, foi lá à casa que retificou aquilo. O homem desmontou aquilo e depois telefonou-me. Ele disse ao cliente que tinha os segmentos do motor mal montados. E ele telefonou-me, eu telefonei para lá, eu pedi-lhe, ele deu-me cá o número de telefone da oficina que eu quero falar com a pessoa responsável pela oficina. E eu telefonei-lhe. Depois ele veio ao telefone e disse, olha, está aí uma carrinha assim, eu sou fulano, manda perguntar como é que está a carrinha, o que é que se pode fazer e tal. A carrinha tem os segmentos montados ao contrário. Porque ele disse que tinha os segmentos montados ao contrário. Né? Pois e tal. Tem. Quer dizer, será que os segmentos de óleo estão no de compressão e a de compressão estão no do óleo? O homem aí fica logo engasgado porque não dá. A espessura não dá e um é para fazer um serviço e outro é para fazer outro. E então chegou ao ponto que ele começou a dizer, olha, vocês esquecem-se que aqui em Trás-os-Montes há mecânicos tão bons ou melhores que os que estão aí no Porto. Porque eu já não estava a falar que era Lisboeta, estava a falar como Transmontano. E dizer, eu também não conheço o material. Então se o senhor não conhece o material, para que é que está a dizer que está mal montado o motor?